gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Eu tô muito feliz que foi uma reforma muito bacana que a gente fez numa casa aqui em Brasília. Eles me chamaram pra fazer praticamente a casa inteira, só a cozinha que ficou pra trás. Eu acho que eles vão fechar a cozinha agora em 2022. Então eu fui lá, fiz todo o levantamento, a gente fez uma reforma de interiores. A gente não demoliu a casa, não teve muita questão de quebra-quebra, mas a gente trocou piso, marcenaria, decoração, marmoraria, todos os revestimentos foram revestimentos novos, os banheiros, do lavabo. Então eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Eu amei o resultado e eles foram clientes assim que seguiram o projeto à risca. Isso faz toda a diferença pro resultado final, tá? Quando o cliente começa a alterar alguma coisa, gente, pode saber que vai vir um monte de problema depois e não vai ficar tão legal como deveria ficar. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês alguns dos ambientes. Eu não consegui mostrar a casa toda, mas eu tenho certeza que o que eu filmei vocês vão amar. Vem comigo. Oi, gente, tô aqui no quarto do Enzo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho como ficou aqui, o que a gente pensou, como era e o que a gente fez pra esse quarto ficar mais a carinha dele e funcional e prático pro dia a dia, tá bom? Vem comigo. O quartinho do Enzo tá pronto já tem um tempo. Só hoje eu consegui mostrar pra vocês. Vamos lá. Primeiro, em relação ao nosso layout. Sempre de deixar o meio do quarto livre pra criança brincar, pra ela ter espaço. E aqui foi justamente isso que a gente fez. Então, a gente deixou a caminha do Enzo aqui nesse cantinho. Fizemos uma bancada que servia... Olha a minha bolsa, gente. Erros de gravação. Aí a gente fez essa bancada que vai servir pro Enzo agora, pro futuro, quando ele, começar a estudar. O Enzo tem 5 anos, então ele vai ter o computador dele, enfim. Então a gente deixou essa bancada de fora a fora, com cadeira aqui pra ele no futuro. Nós aproveitamos essa bancada, então a gente fez um móvel único, tá vendo? E subimos para colocar nichos para brinquedo, que era muito importante ele ter esse espaço aqui. No nosso móvel, que a gente sai da caminha e vira bancada, a gente aproveitou muito esse espaço. Então, a gente fez aqui um espaço para colocar a revistinha, que é, ó, tá vendo aqui? É para colocar a revistinha, ele ter esse apoio. E aqui é um baú, que quando a gente abre... tem acesso para colocar roupa de cama, tudo nesse espaço. Então, não ficou um espaço perdido. De cá, nós colocamos também nichos, e aí a gente fez essa brincadeira aqui de nicho fechado, nicho aberto, para ele colocar as coisinhas que ele mais gosta, a baguncinha escondida. E aí a gente tem o nosso painel, que caso ele queira ter televisão, no futuro, a gente já tá aqui com esses pontos preparados. A gente veio, ó, com o puxador feito na própria marcenaria, então são portinhas, porque fica mais fácil do que gavetão. A gente trouxe o nosso painel frisadinho, então isso aqui são frisos, que conversa com a nossa cabeceira do outro lado, tá vendo? Então tem um porquê desses frisos estarem aqui. Aqui nós fizemos como se fosse um pórtico, no MDF amadeirado, com iluminação embutida. Aqui, gente, a gente precisa de no mínimo 3 centímetros, tá? Pra poder colocar esse spot embutido. E o mesmo MDF que a gente usou aqui, nós colocamos nos nichos do Enzo também. Então, ficou tão bonitinho. E colocamos o quarto todo no cinza. E só essa parede numa tinta que eu adoro, que é o jogo de sombras da Coral. E aqui a gente escolheu um papel de parede, que eu acabei de chegar aqui e o Enzo falou, agora eu quero do Homem-Aranha. Então, nós vamos ter que arrumar uma solução pra trazer o Homem-Aranha pra esse quarto. E fizemos aqui esse móvel, guarda-roupa com espelho na porta e 3 portas de correr. Olha, gente, um detalhe muito importante, a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente for fazer essas cabeceiras com iluminação, a gente precisa de uma espessura, para poder fazer a iluminação embutida, e aqui também tem que ter uma espessura para fazer esse friso. Então, quando a gente tem um lugar que já tem um guarda-roupa pronto, você tem que ver se você vai ter esse espaço aqui para poder fazer isso.
Porque tem guarda-roupa que a porta começa logo aqui, ó. Então, essa cabeceira acaba pegando na porta. Então, toda vez a gente tem que pensar nisso aqui, tá bom? Pra dar esse acabamento, pra fazer essa espessura certinha. Muito importante também a gente sempre pensar na iluminação. Então, a gente tem um interruptor aqui. E perto da cama do Enzo, a gente já pensou em interruptor, a gente já pensou em tomadinha para o futuro, ele já conseguir carregar um celular, né? Aqui ele conseguia acender e apagar as luzes. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Mesmo que a gente não tenha uma mesinha lateral. Por quê? Aqui a gente tem uma cama que tem uma cama auxiliar. Então, dá pra gente ter essa mesinha lateral aqui por conta dessa cama auxiliar. Tudo bem que você pode ter, você tira quando vier alguém dormir aqui. Mas a gente tem todo esse apoio aqui, a gente tem esse apoio. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Tem que ter um apoio do lado para facilitar o dia a dia. Muita gente me pergunta do MDF branco, que fala que ele amarela com o tempo, tá? Gente, MDF branco, você tem que tomar muito cuidado quando você for escolher ou especificar. Esse daqui é o essencial da Duratex, que é um MDF que eu gosto bastante. O que é amarelo é aquele MDF branco comum. Ele sim é amarelo e ele não é lisinho assim, tá? Ele é como se fosse enrugadinho. Então, essa aqui é uma dica legal pra gente escolher o MDF certo. Outra coisa que eu gosto bastante também é da gente sempre passar o nicho um pouquinho. Quando tá alinhado, corre o risco, às vezes, de não ficar um acabamento bem feito. E além disso, né, além da gente ter esse cuidado com esse negócio do acabamento, quando passa um pouquinho assim também fica muito charmosinho. Olha que bonitinho que ficou. E acaba que alinha com as portas, né? Então, eu gosto bastante de usar assim. Aqui é o banheiro que o Enzo usa, então a gente também fez algumas modificações aqui. Olha esse espelho que lindo. Então, a gente fez a nossa bancada da pedra branca com a cuba. Aqui a gente colocou só uma prateleira de apoio. E aí a gente trouxe esse porcelanato, que é o Távola BE da Portinari, nessa parede e na parede do fundo do box. Mais lindo, esse espelho também veio para complementar. Que tem esse couro aqui, fica lindo, né, gente? Olha que maravilhoso. Pintura nessa parte, e aí quando a gente entra aqui, que a gente veio com o revestimento nas paredes, tá? Então, a gente trouxe o polido para as paredes e o acetinado para o piso. É o mesmo revestimento, só que em acabamentos diferentes. Isso aqui a gente já falou algumas vezes, mas é importante ressaltar que o polido não pode colocar no piso. Nicho, de fora a fora, na mesma pedra da bancada, que é a pedra branca. E uma coisa muito importante pra gente falar, que é essa borda aqui é legal a gente colocar pra gente conseguir dar um acabamento, porque quando a gente corta aqui pra colocar o nicho, às vezes não fica tão retinho, então a bordinha vem e ela acaba que dá um acabamento aqui, e a gente às vezes não vê alguma imperfeição que pode ficar porque a gente cortou o porcelanato. E aí aqui a gente colocou um raso, deixa eu acender pra vocês verem. Ah, uma dúvida que algumas pessoas me perguntou, inclusive por coincidência. Qual que é a largura desse raso? Gente, a gente pode fazer com a largura que a gente quiser. Aqui eu fiz de 15 centímetros, tá? Mas você pode fazer 10, 5, enfim. E só ver a questão da iluminação pra ficar, né, um tanto de luz suficiente pro ambiente, tá bom? O quarto aqui é um queridinho meu. Olha isso, que coisa mais linda que ficou. Aqui é o banheiro. Ai, a porta tá aqui, tá oculta. Vou mostrar tudo pra vocês. Olha que lindo! Então vem comigo que eu vou mostrar. Seguinte, povo, quando eu cheguei aqui, era outro quarto. Essa cama ficava aqui, tinha um guarda-roupa lá. Então, a primeira coisa, queremos arrumar um jeito de ter mais guarda-roupa nesse espaço. E eu mudei totalmente o quarto. Então, isso aqui não existia essa divisória, era todo aberto. Quando eu vi com essa proposta, quando eu mostrei a proposta da divisória, meus clientes falaram, meu Deus, vai ficar apertado, não vai dar. E deu, né? Então, o que que a gente fez aqui para criar mais espaço para guarda-roupa? Eu simplesmente dividi o quarto. Ficou metade do quarto aqui, então, para cama e ali para guarda-roupa, tá? Eles têm essa porta aqui que dá acesso para um espaço aberto na casa deles. Então,
Olha que delícia dessa vista aqui. Então, a gente aproveitou isso. Antes a cama ficava nesse sentido, né? Então, assim ficou bem melhor e a gente conseguiu colocar o painel da televisão aqui, tá bom? Então, mudamos totalmente o layout para muito melhor. Aqui é o banheiro, depois eu vou mostrar para vocês. E como que nós pensamos aqui? Vamos lá, vamos pro closet primeiro? Então, a entrada do quarto, ficou o espaço aqui da cama. E aqui a gente conseguiu criar esse corredor com guarda-roupa dos dois lados. Olha que maravilha, eles só tinham um lado de guarda-roupa. Então, vamos lá. Colocamos aqui, então, guarda-roupa dos dois lados e espelho no fundo. Então, aqui, ó, eu. Esse lado aqui ficou com espaço de guarda-roupa pra cabide. Então, a gente sempre coloca com 60 quando é porta de giro. E 64 quando é porta de correr. Esse espaço aqui ficou menor, porque, gente, eu não podia aumentar muito para eu não estrangular essa passagem. Então, aqui ficou com uma profundidade menor, mas que dá para colocar roupa dobrada, sapato, um monte de coisa. Tem gaveta também aqui de fora a fora. Então, a gente aproveitou o máximo que a gente conseguiu. A gente colocou a porta no Reflecta Bronze. Então, olha só, a gente consegue ver, mas ao mesmo tempo reflete a gente. E aqui, gente, a gente aproveitou o máximo que a gente conseguiu de espaço. No teto, a gente colocou um perfil embutido, porque dá uma iluminação muito boa. E aqui o tapete foi feito, ó, sob medida para o espaço do closet. Ela pediu muito também um espaço para ela se arrumar, uma penteadeira. Então, olha só, a gente criou nesse cantinho aqui uma mesa com um puff, tá? Para ela colocar as coisas dela. E aqui a gente colocou um espelho, que deu muito trabalho para colocar esse espelho, porque olha só onde ele tá preso. Nesse ripado, tá? Então, foi uma coisa difícil, mas deu super certo. Eu não queria, pra vocês entenderem, eu não queria fechar tudo. Então, aqui, ó, aqui já é fechado, eu não queria fechar, porque eu queria que ela tivesse uma luz natural pra ela se arrumar. Por mais que esse espelho tenha iluminação, eu queria que ela tivesse essa ventilação, essa iluminação, não só pela passagem. Então, aqui, o que a gente pensou foi fazer vazado mesmo, né? Ripadinho vazado, pra gente não escurecer todo esse ambiente. E funcionou muito e ficou muito bonito com a composição do outro lado. Então, a gente vem com a passagem aqui, e aqui vocês conseguem ver o painel. Então, o painel frisadinho, com a mesma linguagem. Aí, quando chega nesse lado, a gente vem com ele vazado. Tem gente que fica meio... tem agonia dessa assimetria aqui, mas eu gosto bastante, eu acho que fica muito bonito. E a gente colocou uma mesinha aqui do lado, aqui outra, e pendente dos dois lados para eles, certo? Olha só que lindo. E, gente, a união desses dois MDFs ficou, assim, maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho. Vou passar o nome depois, mas se não me engano é Gobi, eu não sei como é que fala, e o Titânio. Ficou linda a junção das duas cores, eu amei essa composição. E detalhes em marrom e preto, né? O plafond também é um show à parte, porque esse plafond redondo, ele conversa com o nosso espelho, ele é marrom, então ele ficou lindo aqui, ficou muito lindo, lindo, lindo. E aí, do outro lado, olha só, como a gente conseguiu circular, uma circulação boa. Não ficou, olha aqui também, tanto que ficou bom, ó. Não ficou nada apertado. E a gente conseguiu o closet. Então, nessa parede, essa parede é desse jeito mesmo, tá? Esse ângulo. A gente revestiu com o mesmo painel do ripadinho e colocou uma prateleira e a televisão. Aqui, nós deslocamos essa porta ela tava mais pra cá, nós deslocamos pra gente aproveitar o máximo que a gente conseguisse. E a gente fez aqui, gente, ó, uma porta oculta. Acho que uma cliente vai me matar, mas é a vida real, né? Vou entrar. Ah, esse banheiro ficou lindo, gente. Como esse banheiro ficou lindo. Olha o tanto que a gente aproveitou o espaço. Ficou muito gostoso. Então, a gente usou aqui a pedra. É o São Gabriel, tá? Polido. A gente usou aqui na bancada 2 cubas, muito armário, inclusive gavetas de roupa suja. A de cima é basculante, aqui é gavetão. E aproveitamos todo esse armário aqui. Eu vou acender as luzes para vocês verem.
que é maravilhoso. Olha só que legal a gente falar daqui, gente, desse banheiro. Olha só, a gente colocou nichos aqui no meio, com iluminação. E aqui, ó, o espelho, ele tá do tamanho certinho da nossa cuba. Certinho. Então, a gente tá aqui na frente, ó, não tem nada cortando. E olha só que maravilha essa iluminação frontal. Não tem nenhuma sombra. Tudo isso aqui dentro é armário, tá? Então, a gente tem armário, a gente sempre... Ó, a porta passa um pouquinho e a gente consegue abrir. Então, tem muito espaço de armazenamento. E eu coloquei perfil dos dois lados. Então, todo mundo tem sua cuba, tudo organizadinho, tá? Muito armário. Vou mostrar pra vocês o perfil, muita gente tem dúvida. Esse é um perfil embutido, gente, ele é muito fininho. E aí, a gente colocou ele rente à marcenaria. Tem uns que é sobrepor, ele pode sair um pouquinho. Esse é rentezinho. Então, olha só a porta. Quando fecha, fica só uma linha, né, iluminada. Então, assim, é muito importante, quando o pessoal da marcenaria for fazer, eles pegarem o perfil, tá, lá na obra, na loja de iluminação, pra poder fazer certinho, isso aqui ficar exato. Olha o tanto que fica bonito. E é muito fininho, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha lá, é muito, muito, muito fininho, tá? Do lado de cá, então, a gente colocou 2 chuveiros, tá? E olha só, a gente colocou esse porcelanato, ele é o Lumina Carrara. Então, ele veio na parede, ele veio no piso e acaba aqui na nossa banheira, que tá toda revestida do mesmo granito, tá? Nicho no mesmo granito, as duas paredes são porcelanato branco liso e aqui a gente veio com um seixo pra trazer essa ideia de spa. Olha o tanto que fica aconchegante. E aqui a janela deles dá para aquela área que eu falei para vocês que eles têm aberta aqui dentro da casa, que inclusive tá também de frente para o quarto. Então ficou um banheiro que a gente aproveitou muito o espaço. Aqui a gente colocou o MDF titânio, que é o mesmo do quarto. Então é sempre legal a gente fazer esse link, né? A gente sai do quarto, entra no banheiro e tem uma linguagem parecida. A gente não tá num ambiente totalmente diferente. Titânio também em cima, no MDF, no armário superior e inferior. Olha o tanto que ficou bonito. Estamos aqui na área externa. Olha que gostoso esse cantinho que a minha cliente aproveita bastante com os amigos. Aqui a gente fez essa parede verde. Ficou linda. Então, até porque isso aqui tá cheio de plantinha. Agora tá assim, Brasília é um tempo muito louco, influencia. Colocamos aqui móvel para área externa. Esse aqui é pedra. É o Bege Bahia. Tomzinho de verde nas cordas náuticas. Então, a gente elevou esse piso aqui e nós revestimos todo com porcelanato que imita madeira. Aqui a gente colocou uma iluminação para dar a sensação de que tá flutuando. E tem o pergolado de madeira. Esse revestimento é a coisa mais linda. É um mosaico. Então, a gente montou a paginação. Revestimos aqui essa parede. Colocamos as arandelas na cor preta e ficou um cantinho muito gostoso para eles usarem, receber os amigos. Aqui a gente colocou uma espreguiçadeira também para tomar sol, espaço para meditar. E era um cantinho que eles não usavam na casa. Então, deixamos isso aqui bem mais funcional para eles. Aproveitamos aqui também, na época, a gente mexeu aqui nessa parte do jardim, colocamos o peitoril. Ficou bem gostoso. Agora a gente vai ver a sala, como que ficou. A gente mudou um monte de coisa, marcenaria nova, iluminação nova. Depois eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois. E agora eu vou entrar com vocês aqui pra vocês verem cada detalhe. Aqui é a porta de entrada. Quando a gente entra lá, Paula, minha cliente maravilhosa. Quando a gente entra aqui na sala, olha que legal e que lindo que ficou, gente. Ficou uma sala com tantos elementos, mas ao mesmo tempo tão leve, tão aconchegante. É muita coisa para mostrar. Então, vamos lá. Quando a gente entra, aqui a gente já tinha um lavabo, tinha uma porta aqui, depois eu vou mostrar para vocês. A gente criou um painel, tá? Que abraçou todo esse cantinho aqui e fizemos a porta oculta do lavabo.
entrando no lavabo. Esse lavabo ficou muito lindo, gente. Esse revestimento aqui é o Mário Daltuno da Portobello, que eu sou apaixonada, já falei várias vezes. Ele é cinza, que combina com bege, que combina com branco. A gente colocou aqui, ó, uma bacia sanitária suspensa. Fizemos um pórtico do Tavola Bé, da Portinari. A gente veio com esse revestimento lindo da Portinari também, é um detalhe super lindo. E essa bancada, que ficou show de bola com cubo esculpida. Olha que lindo que ficou. Aqui a gente não poderia colocar um espelho grandão, porque imagina tirar a beleza desse revestimento, né? Então a gente colocou esse aqui, que tem essa moldura na corzinha branca. Então compôs com os nossos tons, né? E olha só a mistura de material. A pedra com MDF, com esse cinza, com a madeira, com essa parede. E ficou um lavabo muito clean também ao mesmo tempo. Não ficou pesado, então é só as escolhas dos materiais que a gente tem que fazer para não ter problema. E aqui, ó, a gente tem um pé direito alto, então assim, não queria levar esse painel até o teto. Acho que fica muita marcenaria, então a gente determinou uma certa altura e viramos esse painel. Então, se vocês observarem, a gente acompanha essa altura em todos os lugares que a gente colocou essa marcenaria. E esse friso acompanha a altura da porta. Então, a gente veio com o friso para dar acabamento. E logo em cima desse painel, a gente veio com um revestimento lindo da Portobello. Tangram, eu acho que chama, tenho quase certeza que é esse nome. Então, olha só, a gente veio com ele forma um mosaico, a gente desenhou toda a paginação. Ele é branquinho e esse painel, ele é numa cor off-white, um nudezinho, tá? Uma composição bem bonita e leve. A gente entra, a gente criou esse móvel que a gente queria, na verdade, camuflar ele, né? Que é um móvel de apoio. Então, chega, coloca carteira, é sempre importante a gente ter esse cantinho. A gente fez na mesma cor justamente para dar uma camuflada. E tá vendo que tem friso embaixo? A gente veio trabalhando no móvel também, o mesmo friso que a gente usou. Olha só, e é importante a gente pensar nisso porque esse painel toda placa de MDF ela tem um tamanho, né? Então, até certo ponto a gente consegue não fazer emenda, depois a gente tem que fazer. Então, já é importante você pensar nos frisos para depois na marcenaria não colocar o friso em qualquer lugar, a emenda em qualquer lugar. Então, a gente tirou partido disso e fez esse desenho. Entrando, a gente fez a sala de TV. Aqui nós desenhamos um móvel por conta dessa janela, né? Que ela tem um peitoril mais baixo, a gente desenhou o móvel dessa forma para servir de apoio. Vem aqui todo o nosso móvel com nicho, gaveta, espaço para o subwoofer e o painel da TV. Olha só, a gente colocou o MDF branco e esse MDF nude e depois o revestimento branco. Então, se a gente vê, olha só, a gente dá um destaque para essa cor e a gente faz um link desse móvel embaixo, que tá aqui, com o nosso revestimento clarinho, tá? Olha só, olha ali onde tem as emendas do MDF, a gente determinou tudo certinho para ficar bem executado depois. Um tapete, sofá, a gente colocou uma poltrona numa corzinha mais forte. E olha só essa iluminação, gente, o que a gente pensou? A gente veio com rasgos. Então, esse rasgo aqui, ele contorna toda a sala. À volta, ele contorna toda a sala e vem aqui pro cortineiro. E aqui, para determinar que a sala de TV aqui é um espaço de passagem, a gente fez esse daqui, justamente delimitando, né? TV e aqui é um espaço de passagem. E esse rasgo, ele é o suficiente para iluminar. E colocamos fita de LED em cima do painel, embutidinha. E aqui a gente tem esse móvel, que é um espaço que eles tinham. Já tinha um móvel para servir de apoio e a gente criou esse detalhe aqui. A gente criou esse móvel, então, com aquele MDF lá nude que a gente fez. É como se fosse um quadrado dele. Então, olha só, vamos lá.
o tamponamento dele todo e as portas no MDF branco para compor com o nosso móvel. E esse fundo aqui é um outro MDF. Olha isso, é um outro MDF que parece uma pedra. E aí, para dar um destaque, então esse aqui ele serve de apoio, tem todo esse espaço de armazenamento, e para dar um destaque a gente fez essa chuva de pendentes no branco para destacar. Então, pendentes todos iluminados, conversando com o nosso branco, ficou um link bem legal. Aqui nós desenhamos um móvel para esconder o fundo do sofá, com o mesmo padrão de todos os MDFs que a gente colocou aqui. Então, ele foi feito naquele MDF que imita uma pedra, e aqui ele tem uma porta de correr que corre para todos os lados no nude. Então, a gente fez essa composição aqui para conversar com aquele móvel. E aí, gente, vocês gostaram? Ficou tão lindo, né? E lá, assim, a minha cliente, ela tem um gosto bem refinado e ao mesmo tempo ela queria uma coisa mais clean. E o legal foi que a gente aprovou todos os ambientes, assim, praticamente de primeira. Foram pouquíssimas alterações do primeiro projeto apresentado. Então eu vou deixar aqui para vocês, mandem perguntas, tá? Faço questão de responder todas, espero que vocês estejam gostando. Divulguem o canal para todo mundo que é da área ou não e gosta de arquitetura, tá bom? Eu vou estar aqui esperando vocês. Até a próxima, um beijo e fui!